Se você acha que os gênios não cometem erros, você tá muito enganado. Opa, eu sou o Douglas e seja bem-vindo a mais um vídeo. Ontem eu gravei um conteúdo sobre gênios e eu estava dizendo quais eram as características de um grande gênio. E hoje eu comecei a pensar assim, que o jeito que eu falo dos gênios parece que eles são seres perfeitos, quando na verdade eles não são. Eles são tão reais quanto eu e você. E por isso que hoje eu quero compartilhar uma história para te mostrar que os gênios também erram. E essa história é sobre Isaac Newton. Mas antes, se você gosta de conteúdo que agrega na sua vida e que te faz crescer e se desenvolver como pessoa, se inscreva nesse canal e se torne um inscrito ascendido. Porque os conteúdos aqui, eu prometo que não vão pecar. Eles sempre terão uma boa qualidade. A história começa em 1720, quando a empresa South Sea se oferece para pagar ao governo britânico o direito de comprar as dívidas dos credores nacionais. Ok, se você não entendeu, eu vou explicar. Para resumir, é como se a empresa tivesse chego no governo e falado assim: "O governo, sabe todas essas pessoas que estão te devendo? Então, faz com que elas paguem diretamente a mim. E em troca, eu vou te dar títulos de investimento que te dá o direito de receber os lucros de uma operação." E para sustentar esse argumento de que seria uma boa troca, a empresa começou a falar sobre as explorações aqui no Brasil. Porque naquela época eles não exploravam todo o mar, eles exploravam praticamente entre Portugal e Espanha naquela região. Então, desde que Portugal chegou no Brasil, a empresa começou então a utilizar-se de um rumor, que era que os brasileiros, os latinos no caso, eles trocavam as coisas facilmente. Então dava para os britânicos virem para o Brasil e fazer comércio e ter um lucro até maior, porque era um local que ainda não tinha sido explorado. E o governo aceitou. Ok, e onde entra então o Isaac Newton nessa história? Mas antes de falar disso, eu quero te falar quanto ele ganhava. Naquela época, ele tinha 3 fontes de renda. A primeira renda era uma posição que ele tinha no colégio Cambridge, que pagava ele cerca de 100 libras esterlinas por ano. A segunda renda era de 2.000 libras esterlinas por ano que ele recebia da The Royal Mint, que era a Casa das Moedas. E a última renda que ele tinha era cerca de 1.000 libras esterlinas por ano. Na verdade, um pouquinho mais, que ele recebia dos seus investimentos. 3.000 libras esterlinas por ano. Isso tornava ele o 1% da população mais rica, ou seja, ele era de elite alta. Ele estava próximo do 0,1% das pessoas mais ricas daquela época. E aí, depois disso que aconteceu, dessa negociação que então a empresa fez com o governo, apareceram alguns rumores. E em 1720 dizia que pouco menos da metade do patrimônio do Newton já estava na empresa South Sea. Ou seja, ele realmente mergulhou de cabeça investindo nessa empresa e aí todo o mercado começou a se movimentar. E essa empresa se tornou a empresa mais falada, mais fofocada em todo o mercado e todo mundo começou a querer investir também, porque ninguém queria ficar de fora. É como se fosse Bitcoin em 2017. E aí, o que o Newton tinha investido era cerca de 7.000 libras esterlinas. E se você acha que 7.000 libras esterlinas é pouco, isso representa mais de 10 milhões de reais. Ou seja, o Newton era realmente da elite. O resto da sua carteira de investimentos estava em títulos do governo, ou seja, renda fixa. E isso foi praticamente em abril. Só que quando foi em junho de 1720, alguns rumores mais fantasiosos ainda começaram a surgir. Se você estiver ouvindo esse barulho, é o carro do ovo. Por favor, ignora e preste atenção no conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Explorar as Américas seria uma mina de ouro. E eram esses os rumores que começaram a se espalhar sobre essa empresa. Porque eles trocariam recursos que eram muito comuns na Europa, como por exemplo o algodão, por minérios muito preciosos, como o ouro. Então, começaram a dizer que desse jeito, como os britânicos tinham muito algodão, a South Sea iria poder fazer tanta troca, mas tanta troca, que eles se tornariam uma das empresas mais ricas do mundo e que os seus sócios, claro, iriam juntos. Nessa época, o Newton apavorou e ele arrumou uma enorme quantia em dinheiro do nada e colocou nessa empresa. Acredita-se que esse dinheiro veio da liquidação dos títulos do governo, ou seja, ele tinha ali um valor investido, ele tirou
de uma parte dos investimentos que estavam no governo e colocou tudo nessa empresa. Daí, os membros da corte também começaram a contrair dívidas para investir nessa empresa. E um amigo do Newton também começou a fazer a mesma coisa. Afinal, o lucro seria bem maior, que daria para pagar a dívida facilmente e ainda ficar rico. E o preço das ações começaram a subir, e mesmo assim o Newton continuava aportando, porque ele acreditava que mesmo que o preço estivesse considerado alto ao que já esteve no início do ano, ainda valia muito a pena, porque ele ia ficar rico, ele ia ganhar muito dinheiro com isso. Então suas ações chegaram a cerca de nada mais nada menos do que 20 mil libras esterlinas. Isso foi praticamente em junho, se eu não me engano. E quando foi em setembro do mesmo ano, houve um colapso e a bolha estourou e ele perdeu todo o investimento que ele fez. Ele e todo mundo que estava investindo na empresa Celsius. Depois de tudo, o Newton, na verdade, ele não ficou também arruinado financeiramente por perder um valor que equivale a 31 milhões de reais. Porque quando fizeram um cálculo do patrimônio dele, praticamente, era o mesmo patrimônio que ele tinha no início do ano e quando ele morreu. Mas eu acredito que poderia ser bem maior se ele não tivesse cometido essa burrada. E depois de tudo isso, nasceu a tão famosa frase do Isaac Newton, que "You calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of the people." Ou seja, eu posso calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. E a lição desse vídeo é basicamente que até os gênios cometem erros, então você não pode acreditar tanto assim em você a ponto de estar super confiante, mas você também não pode achar que você, por errar, é uma pessoa inferior, visto que isso é uma coisa comum. E o que vai te diferenciar das outras pessoas é a hora que você acertar. Isso é tudo por hoje, eu espero de coração que essa lição tenha te ajudado. Se inscreva nesse canal e entre para a minha comunidade acendida no Telegram, que lá eu vou postar alguns áudios e alguns vídeos como notificação, já que o YouTube não te avisa. Isso é tudo por hoje, boa sorte na sua jornada para se tornar um homem ou uma dama acendida e tchau!